Irmãos, nós vivemos dias em que a adoração está em alta dentro do evangelicalismo, especialmente o evangelicalismo brasileiro. Há muitos grupos musicais e ministérios de louvor e adoração que são conhecidos não apenas nas suas comunidades, não apenas nas suas igrejas locais, mas também em todo o Brasil. Alguns ministérios de adoração que nós encontramos na outra América são conhecidos em todo o mundo. Aqui no Brasil nós poderíamos citar o Ministério Diante do Trono, o Ministério Koinonia e alguns outros grupos, como a missão do grupo Logos, o grupo Toque no Altar e assim por diante. Por conta da facilidade de registro em audiovisual conseguida pelas novas tecnologias, com algum dinheiro, podemos dizer assim, um grupo em uma igreja mais dedicado, talentoso, com bastante trabalho, com algum investimento, pode levar a adoração que acontece dentro da sua igreja para todo mundo, através da internet. E podemos ver, tanto esses grupos que eu citei, como também outros grupos emergentes, uma grande valorização dessa prática, da prática da adoração, da prática do louvor através de cânticos, da introdução, por exemplo, nas igrejas de grandes orquestras, de recursos visuais, de recursos em som, de recursos de imagem. Há um grande investimento dentro das nossas igrejas, falando assim de um modo bem geral, no que diz respeito à adoração, e nesse caso, a adoração musical. Muito se tem investido na área da adoração na igreja evangélica. Mas nós devemos também nos perguntar: será que todo esse investimento que as igrejas evangélicas têm feito na direção de uma adoração mais complexa, será que esse investimento também está caminhando para que as igrejas evangélicas tenham uma adoração mais consciente, mais bíblica, uma adoração mais verdadeira? Que alguns desses grupos vendem milhões de exemplares dos seus CDs e DVDs, isso é verdade. Mas será que com o advento, o acontecimento de tantos grupos de adoração espalhados por aí, também está acontecendo ao mesmo tempo um genuíno despertamento para a verdadeira adoração, a adoração tal como ela é revelada nas Escrituras? Na época de Jesus Cristo, por exemplo, quando ele estava entre nós, humilhado, destacou e podemos dizer assim, muita ênfase, o fato de aquelas pessoas da sua religião, da religião judaica, apesar de terem tantas formas elaboradas de adoração, estas mesmas pessoas, na verdade, não estavam adorando do jeito correto. Não estavam adorando a Deus na atitude correta. Então, em uma certa ocasião, quando Jesus Cristo estava respondendo, a uma crítica que os judeus estavam fazendo contra ele e seus discípulos, eles estavam criticando os discípulos de Jesus porque estes não lavavam as mãos antes de comer. E esse lavar as mãos era um lavar religioso, cerimonial.
que dizia respeito a um ato de adoração, pelo menos para o costume daquelas pessoas. E Jesus Cristo disse: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E na verdade Jesus já está citando um profeta do Antigo Testamento, o profeta Isaías, que denunciou a mesma falsa adoração que acontecia no seu tempo. 700 anos antes de Cristo, já havia um sistema de adoração muito bonito, muito bem elaborado, com muita música, com muita organização, muito ouro, muitas pedras preciosas, mas uma adoração que não era genuína, que não era verdadeira, que se afastava de Deus e que se afastava naquilo que era mais essencial da adoração, que era a atitude do coração. Então, diante dessa pergunta, será que as nossas igrejas evangélicas hoje estão adorando a Deus de maneira sincera, de maneira verdadeira? Nós gostaríamos de abordar a definição de adoração. Então, se as pessoas na época de Isaías e na época de Cristo não estavam adorando genuinamente a Deus, certamente essas pessoas não estavam atentando para o que é adoração de fato. E nós hoje, com nossas igrejas, podemos incorrer, podemos cair no mesmo erro. Ter uma adoração visivelmente, aparentemente muito bonita, mas não uma adoração verdadeira. Então, nessa noite, inicialmente, eu vou procurar definir biblicamente o que é adoração. Agora, como adoração é um conceito complexo, eu vou abordar o conceito de adoração apresentando 4 respostas baseadas em termos bíblicos relacionados à adoração, principalmente verbos que nós encontramos no Antigo e no Novo Testamento. E também vou basear esse conceito de adoração em conceitos teológicos, em ideias propostas dentro da área da teologia e dentro da área da filosofia. Propostas trazidas por alguns pensadores cristãos e pensadores conservadores. Então, quando a gente montar essa definição de adoração, que tem 4 partes, que terá 4 partes, na segunda parte das nossas palestras, vamos colocar alguns critérios úteis que nós podemos adotar em nossas igrejas, principalmente para fazer as escolhas de músicas para o culto cristão. Então, é importante que não somente a gente saiba o que é adoração do ponto de vista bíblico, como também é necessário que a gente ponha em prática essa definição de adoração. E aqui eu proponho que a gente ponha em prática essa definição de adoração, adotando alguns critérios, algumas orientações, alguns guias para escolher músicas apropriadas para os nossos tempos de adoração coletiva, que são os cultos de que fazemos parte. Então, iniciando nessa primeira parte, vamos para o conceito de adoração. O que é adoração? Bem, em primeiro lugar, adoração é
reconhecer a superioridade do Deus Santo. Em primeiro lugar, adoração é reconhecer a superioridade do Deus Santo. Na Bíblia, 2 verbos demonstram esse significado da adoração. Um dos verbos significa literalmente estar diante de alguém rebaixado. Você pode até traduzir estar diante de alguém como um cão, como um cachorro, rebaixado, humilhado diante daquele que você homenageia, daquele a quem você reverencia. É usado esse verbo, por exemplo, quando alguém se abaixa diante de alguma autoridade. E esse verbo também é utilizado quando alguém está diante de Deus em um ato de adoração. Esse verbo é uma expressão de reverência. Ele é uma expressão de respeito. E ele também é usado quando alguém suplica algo em seu favor. Então, quando alguém, por exemplo, vai a uma autoridade e pede a essa autoridade um favor dela, então, esse verbo também se aplica. Além desse verbo, temos outro verbo que significa cair. Ir ao chão. Você estava, então, diante da pessoa numa posição ereta e se abaixa diante dessa pessoa. Por vezes, esse verbo é usado junto com o outro. E ele pode ser traduzido, esses 2 verbos podem ser traduzidos, prostrar e adorar. Então, nas Escrituras nós temos vários exemplos de adoração. Vamos começar com um exemplo que é encontrado em Mateus capítulo 2. Abra sua Bíblia, por favor, para Mateus capítulo 2. Eu vou ler inicialmente versículo 1 e versículo 2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Então notem que nós temos aqui reis. Esses reis, ao que parece, tinham um conhecimento da vinda do Messias, que é o rei dos judeus. Algo para eles, em termos naturais, indicou que esse rei tinha nascido, e eles vieram à capital de Jerusalém, aliás, a capital da Judéia, que é Jerusalém, para adorar esse rei. E foram ao palácio real, que é onde se espera o rei deve ter nascido ali. O que eu quero destacar aqui é a adoração. Eles vieram para homenagear aquele rei. Eles vieram para trazer presentes ao rei. Um costume muito comum até hoje. Quando, por exemplo, um chefe de Estado vai visitar outro, então esse chefe de Estado é recebido com presentes. E aquele que visita também traz um presente e entrega na mão daquele outro chefe de Estado que está hospedando a comitiva. Do mesmo jeito na antiguidade. Agora, é interessante que esse rei aqui, ele não está sendo apenas homenageado. Este rei está sendo adorado. Aí quando chega no versículo 9 até o versículo 11 do mesmo texto, nós lemos o seguinte: depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe. E olha o que eles fizeram: prostrando-se, o adoraram.
e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Então notemos que estes homens aqui são homens de autoridade. Eles vêm de muito longe. E eles vêm indicados por uma estrela, de que o rei dos judeus nasceu. Eles seguem esta estrela, vão até a casa de Jesus, entregam-lhe ofertas e se prostram diante dele em adoração. Além desse exemplo de adoração, que é reconhecer a superioridade de Deus, nós temos outro exemplo agora em Mateus capítulo 4, versículo 8 a 10. Mateus capítulo 4, de 8 a 10. Os irmãos devem saber, essa passagem narra a tentação do Senhor Jesus Cristo. Ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, passou 40 dias sem comer, em jejum no deserto, e o diabo então veio lhe fazer suas propostas. Então no versículo 8 diz o seguinte: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhes disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Entende aqui? Então, o diabo propõe para Jesus Cristo: eu vou te dar tudo isso, se tu me adorares. E o que seria o ato de adoração ali? É Jesus Cristo se curvar diante do próprio Satanás e homenagear Satanás, reconhecendo a autoridade de Satanás, reconhecendo a grandeza dele. Mas há um problema essencial aí. Sabe qual é? Satanás não é Deus. E somente Deus pode ser adorado. Então Jesus Cristo rebate a tentação de Satanás com a palavra de Deus e de maneira assim muito clara, rejeitando, o suborno, o benefício que Satanás poderia lhe dar, que era vantajoso para ele que ali, naquele momento, estava humilhado, estava no deserto, estava passando muita fome, não é isso? Então, se naquele momento Satanás lhe desse tudo, então Jesus Cristo resolvia seus problemas imediatos na hora. Mas, entretanto, Jesus Cristo não se dobrou diante de Satanás, diferente de Adão, que se dobrou diante de Satanás, diferente do povo de Israel, que no deserto se dobrou diante de Satanás. O rei que veio cumprir a lei de Deus não se dobra no deserto diante de Satanás e presta sua adoração somente, exclusivamente a Deus. Os seres celestiais que vivem diante de Deus também estão em constante adoração. E como é que eles adoram? Veja o que diz Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5, também versículos de 8 a 10. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos,
porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre toda a terra. Então, até os seres celestiais da mais alta casta, da mais alta estirpe, reconhecem a superioridade do Deus que está assentado no trono. Prostram-se diante dele e também reconhecem as grandes obras, os grandes feitos que esse Deus máximo realizou na história da salvação. Irmãos, nesse sentido, se adorar é reconhecer a superioridade de quem você adora, nesse sentido, adorar a Deus é agir de acordo com a realidade. A verdade é essa. A realidade é essa. Deus é Deus. Diante de Deus, eu ou qualquer outro ser que exista, não é nada. Não é nada. E podemos dizer que a adoração começa em nossas vidas quando nós dobramos a nossa vontade diante de Deus. Quando nós reconhecemos a nossa pequenez diante dele. Enquanto nós achamos que somos qualquer coisa de valor em relação ao valor que Deus tem, enquanto isso está acontecendo, nós não podemos adorar. Só começamos a adorar quando a nossa cerviz começa a amolecer e a gente dobra a nossa cerviz, o nosso pescoço aqui, diante de Deus, reconhecendo a grandeza dele. Não existe adoração enquanto reside em nosso coração o engano de que temos qualquer valor, direito, dignidade, mérito ou qualquer crédito diante do Deus Santo. E nesse sentido, podemos dizer o seguinte: quando nós agimos na adoração de modo frívolo, descontraído, quando nós, por exemplo, tratamos Deus como se Ele fosse o nosso colega, o nosso camarada, quando nós agimos assim, tratando Deus como se Deus estivesse no nosso mesmo nível, então nós deixamos de adorar. Porque essencialmente adorar é reconhecer que Deus é maior do que eu e que eu não sou nada diante dele. Devemos também lembrar o seguinte: Deus não é obrigado a nos aceitar quando nós nos dirigimos a ele de modo desrespeitoso, melhor. Então, do mesmo modo como um pai não precisa, por conta da sua autoridade, aceitar desaforo dos seus filhos, ou uma mãe aceitar desaforo dos seus filhos, desrespeito dos seus filhos, Deus também não é obrigado a aceitar desaforo das suas criaturas. E toda criatura que se vê diante de Deus tem que ter humildade para se dobrar diante dele. Além de adoração ser reconhecer a grandeza de Deus, adoração também é servir a Deus como Senhor. Então a adoração tem esse aspecto de você se prostrar diante dele, reconhecendo a sua grandeza, mas também tem um aspecto de você trabalhar para ele, de você prestar um serviço a ele,
de fazer algo na sua vida, até com suas próprias mãos, para que Deus e a obra de Deus seja glorificado, Deus, e a obra dele seja mantida. Certo? Então, por exemplo, enquanto a gente está ouvindo esta palestra, há muitos irmãos que estão servindo a Deus em adoração, eu acredito. Trazendo uma cadeira de lá para cá, trazendo um livro de lá para cá, organizando ali o lanche que está ali atrás. Então tem muita gente trabalhando. E esse trabalho também é adoração. Não é adoração simplesmente vir aqui à frente e cantar. Não é adoração apenas você pregar, como eu estou fazendo agora, trazendo uma mensagem da palavra de Deus, palestrando de acordo com o que a gente encontra nas Escrituras. Também, por exemplo, visitar um doente é adoração. Atender a uma determinada pessoa que está passando necessidade é adoração. O serviço em um ministério da igreja é adoração também. Algumas passagens da Bíblia nos mostram isso. Olha o que diz lá em Lucas capítulo 2, 36 até o versículo 38. Em Lucas capítulo 2, 36 a 38, nós lemos o exemplo da profetisa Ana. Nesse texto diz o seguinte: havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia, em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Então, chegou aquele momento, em que os pais de Jesus vieram apresentar Jesus Cristo no templo. E dentre aquelas pessoas que estavam ali, havia uma mulher chamada Ana. Uma mulher muito dedicada. A minha Bíblia aqui, no versículo 37, diz que ela adorava noite e dia em jejuns e orações. E a expressão aqui, adorar, é a expressão serviço. Então poderia muito bem ser traduzido assim: mas servia noite e dia em jejuns e orações. E aquela mulher, nessa prática muito piedosa, estava preparada para receber a promessa que Deus fez a Israel, a promessa de um Redentor em Cristo Jesus cumprida. Também nós temos Romanos capítulo 12, esse é um versículo até bem conhecido, Romanos 12, versículo 1 e 2, que diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E esse texto aqui, que na minha Bíblia diz que é o vosso culto racional, essa palavra culto poderia muito bem ser traduzida como serviço, que é o vosso serviço racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, notemos aqui que nós podemos apresentar as nossas vidas para Deus, que as nossas vidas podem ser oferecidas a Ele como um sacrifício era oferecido a Deus no Antigo Testamento. Esse sacrifício é vivo, é santo e é agradável a Deus, e é um serviço espiritual,
que você presta a Deus. Esse serviço também inclui uma separação da maldade deste mundo e uma transformação da mente para que se experimente a vontade de Deus na vida. Veja como é amplo o conceito de adoração como serviço prestado a Deus. Lá em Apocalipse, capítulo 7, versículo 13, mais uma cena do céu na visão do apóstolo João. Apocalipse 7 e 13 diz assim: um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor nenhum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Então, esse texto aqui nos diz o seguinte: haverá um tempo de grande tribulação no mundo, um tempo muito difícil, caracterizado pela fome, caracterizado por guerras, caracterizado por catástrofes naturais, caracterizado por morte, perseguição ao povo de Deus. Um tempo terrível em que a ira de Deus vai cair sobre toda a humanidade. Nesse tempo haverá pessoas que não vão deixar de servir a Deus. E essas pessoas vão morrer por causa do Cordeiro, morrer por causa do Evangelho. E João aqui está vendo, do ponto de vista de quem está no céu, essas pessoas chegarem. Essas pessoas estão ali simbolicamente vestidas de branco. Aí o ancião que está ali, provavelmente um ser espiritual, chega para João e pergunta: você sabe quem são esses aí? Aí João diz: não, eu não sei. Olha, esses aí são os que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. E sabe o que esses fazem? Eles adoram a Deus de dia e de noite. No texto aqui da minha Bíblia diz: eles servem a Deus de dia e de noite. Irmãos, adorar é servir. O serviço sagrado era próprio daqueles que eram consagrados por Deus para realizar as tarefas do templo. Então, ontem à noite, por exemplo, nós falamos sobre Arão e os seus filhos, que estavam sendo consagrados para oficiar como sacerdotes. E estavam passando por um tempo de consagração. Estavam sendo santificados, separados para o ofício sacerdotal. E o que é que eles faziam? Eles adoravam. Eles serviam a Deus. Então, quando eles recebiam ali um animal que iria ser sacrificado, quando eles derramavam o sangue daquele animal, colocavam partes daquele animal para queimar, distribuíam a carne para os ofertantes, quando eles faziam tudo aquilo, eles estavam adorando a Deus. E aquilo era o seu trabalho, aquilo era o seu serviço. Podemos afirmar, irmãos, que quando hoje nós nos envolvemos com a obra de Deus, nós estamos adorando ao Senhor. O apóstolo Paulo, por exemplo, fala a respeito das ofertas que ele estava recebendo de uma igreja em termos de adoração. Então a gente não adora somente quando a gente vem num culto para cantar louvores a Deus. A gente adora também quando a gente se reúne
e envia uma oferta para um missionário, para suprir as necessidades da obra de Deus. Olha o que diz lá em Filipenses capítulo 4, versículo 18. Filipenses 4 e 18. Diz assim: recebi tudo e tenho em abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio de vossa parte. Aí olha como ele descreve essa oferta: como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Então, isto aqui, esse ato de amor daquela igreja para com o apóstolo Paulo, esse sustento que era dado ao missionário para que a obra de Deus não fosse interrompida, também é um ato de adoração. Então, adorar, em primeiro lugar, é reconhecer a grandeza de Deus. E em segundo lugar, é servir a este Deus como Senhor das nossas vidas. Agora, adorar também é aquela resposta espiritual a Deus como um resultado do entendimento bíblico da verdade a respeito de Deus. Então, eu vou repetir esta resposta, ou essa definição de adoração. Ela está sendo emprestada de um pastor que também tem pensado bastante a respeito desses assuntos relacionados à música e adoração, o pastor Scott Aniol. Ele já fez, se eu não me engano, 3 visitas, ao Brasil, já deu palestras aqui em diversos lugares, inclusive na Editora Batista Regular, no Seminário Batista do Cariri, numa semana de música, no Seminário Batista Regular do Sul. E a definição de adoração dele é muito interessante. Vou repetir: adorar é uma resposta espiritual a Deus como um resultado do entendimento bíblico da verdade a respeito de Deus. Então ele está definindo a adoração aqui como resposta, ok? Então, Deus nos entrega algo, e nós adoramos quando nós respondemos a isso que Deus nos dá. Agora, que tipo de resposta é essa? É uma resposta espiritual, não é qualquer tipo de resposta. Certo? Então nós podemos, por exemplo, responder a Deus de forma muito negativa àquilo que Ele nos apresenta. Por exemplo, Caim. Então Deus sabia o que estava acontecendo com Caim, foi confrontar Caim, e como foi que ele respondeu? Respondeu da pior maneira possível. Da primeira vez, quando Deus... Por que descaiu o teu semblante? Deus pergunta. Por que tu estás assim? Por que que você está reagindo dessa maneira? Aí Caim responde da pior maneira possível. Vai em secreto com seu irmão ao campo e tire a vida do seu irmão. E quando Deus pergunta de novo para ele: Caim, onde está o teu irmão? Ele responde: acaso sou eu tutor do meu irmão? Eu sou responsável por ele? Eu tenho que ficar vigiando o meu irmão? E a resposta de Caim foi ficando cada vez pior. Isso não é adoração, de modo nenhum. E é interessante que a história de Caim começa com um ato de adoração errado, negativo. Ele não adorou do jeito que Deus estava exigindo, e com atitude também errada, porque ele queria adorar sempre para ser aceito, e não para ser rejeitado de jeito nenhum, como se Deus fosse obrigado a aceitar a oferta de Caim. Então, adorar é uma resposta espiritual a Deus,
como resultado do entendimento bíblico da verdade a respeito de Deus. Então Deus nos revela a verdade. Deus nos revela quem Ele é. Deus nos mostra o que Ele fez, especialmente na sua palavra. E nós respondemos espiritualmente a esse conhecimento de Deus. Olha o que diz, por exemplo, no Salmo 99. Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque é santo. És rei poderoso que ama a justiça. Tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus. Prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Agora, note principalmente no texto como o salmista está adorando a Deus, né? Destacando quem Deus é. Destacando e reconhecendo a grandeza de Deus. E tudo isso tem um motivo. O motivo é porque Deus é santo. Entende? Então, Deus é santo, Ele se revela a mim, e porque Ele é santo, eu o adoro. Essa é a resposta. No próximo salmo, o Salmo 100, isso também fica muito claro. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hino de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Por quê? Porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Então, adorar é o quê? É responder espiritualmente a um conhecimento que foi revelado em mim a respeito de Deus. Eu adoro porque Deus é Deus, porque Ele é bom. Essa é a razão da minha adoração. É o gatilho da adoração. Isso. Quem Deus é e como eu o conheço. Adoração como resposta. É possível afirmar, irmãos, que a adoração dos nossos dias pode ser realizada de tal maneira que apenas os adoradores falem, mas Deus não seja ouvido. Que a gente, por exemplo, venha para o culto e a gente cante, e a gente se expresse, e traga as nossas ofertas, e cumprimente os nossos irmãos, e cumpra uma agenda, mas a gente no culto não para um minuto sequer para ouvir a voz de Deus quando Ele fala através da sua palavra. E nesse sentido, a nossa adoração fica vazia, sem conteúdo, inconsistente, porque não é baseada no conhecimento desse Deus. Aí, para dar sentido às nossas reuniões, começamos a inventar coisas. Por que a gente não traz uma música mais empolgante? Por que a gente não tem um corpo de coreografia? Por que a gente não usa mais um telão de LED? Por que a gente não usa mais essa aparelhagem de som? E o nosso culto fica todo preenchido de muitas atividades, de muitas coisas que talvez sejam boas em si mesmas, mas que não são respostas àquilo que Deus revelou a respeito de si mesmo na sua palavra. A adoração que se afina com a prática bíblica é aquela que primeiro presta atenção ao que Deus está dizendo
e posteriormente se prostra diante dele, com base na revelação dele. Entendem isso? Então a mensagem, por exemplo, ela não precisa ser o resultado do culto de adoração. Ela pode ser a razão para o culto de adoração, é diferente. Então, a gente não precisa fazer, cantar, até chegar na mensagem. Não, a gente pode primeiro ouvir a mensagem e, com base nessa mensagem, glorificar a Deus por tudo aquilo que Ele nos disse através da sua palavra. É completamente diferente. É uma atitude diferente. E eu diria, é uma atitude que se afina mais com aquilo que as Escrituras nos têm mostrado. Além disso, irmãos, quarta e última parte da definição de adoração, que a gente quer propor agora, adorar é apreciar de modo refinado a beleza de Deus encontrada no seu caráter e nas obras que Ele realizou. Adorar é apreciar de modo refinado a beleza de Deus encontrada no caráter e nas obras divinas. Olha o que diz no Salmo 8. Salmo número 8. Eu vou ler todo o Salmo, começando desse cabeçalho aqui, que geralmente as pessoas não leem, mas faz parte do texto também. Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares, Salmo de Davi. Veja que é até uma anotação musical, né? Quem é que vai cantar? É o mestre de canto. De acordo com que melodia? A melodia, os lagares. Quem foi o compositor? Salmo de Davi. E continua. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos, de crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Percebe? Você consegue imaginar essas palavras aqui? O salmista está aqui adorando a Deus. E ele começa com um refrão que ele vai repetir lá no final. Quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Ele está deslumbrado com Deus. E ele demonstra esse deslumbramento de uma maneira refinada, poética, artística. Ele não diz de qualquer maneira. Ele faz referência a textos que são encontrados no livro de Gênesis. Nesse caso, o texto que fala a respeito da criação. Ele compara a grandeza do Deus infinito com a pequenez do homem, que não é nada diante desse Deus. E que mesmo assim, Deus se importa com aquele homem, com aquele nada. Colocou o homem numa posição importante na criação que o próprio Deus constituiu. E aqui o salmista faz uma descrição de todos aqueles seres criados por Deus dentro dessa obra
magnífica, maravilhosa, que é a criação. Então, isso é adorar. Isso também é adorar. É apreciar, é se quedar mesmo diante de Deus, diante da sua grandeza, diante de quem Ele é, e expressar com beleza também o nosso falta até palavras, né? O nosso deslumbramento diante de Deus. No Salmo 19 também, nós temos um poeta deslumbrado na presença do Senhor. Também este salmista olhando para a criação e também agora olhando para a própria palavra de Deus, as Escrituras. E ele diz assim, ao mestre de canto, Salmo de Davi: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual como noivo sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho, principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Então, primeiro o salmista descreve a criação de Deus, a natureza e como ela é, como os céus anunciam a glória do Senhor, como também o sol, e aqui de maneira muito artística, o salmista coloca o caminho do sol como o caminho do noivo que sai da sua tenda para então desposar a sua noiva. Belíssimo. Belíssima essa figura. Essa metáfora que o salmista usa. E depois ele vai falar sobre a palavra de Deus, as Escrituras. Ele diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Olha que beleza! Este homem aqui, inspirado por Deus, vê a grandeza da palavra e descreve esta grandeza de modo artístico, apreciando esta grandeza. Isto é adorar. Isto é adorar. E eles adoram aqui, afinando a beleza do objeto que eles estão apreciando, que aqui é o próprio Deus, a criação de Deus, a palavra de Deus. Eles afinam essa beleza que eles encontram no objeto apreciado, na forma como eles destacam essa beleza. Eles também fazem isso de forma bela, de forma refinada. Isso é adorar. Isso é adorar. Veja o que diz também no Salmo 29. Salmo 29, versículo 1 e 2 diz assim: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. E lá em Salmo 45, 1 e 2, o texto diz: de boas palavras transborda o meu coração, ao rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nos teus lábios
se extravasou a graça. Por isso, Deus te abençoou para sempre. Então, adorar é isso. É apreciar de modo refinado a beleza de Deus encontrada no caráter de Deus e nas obras divinas. Um filósofo conservador da atualidade chamado Roger Scruton descreve a arte como sendo aquele objeto que não possui uma utilidade imediata. A arte, em certo sentido, é inútil, porque a arte em si não é uma ferramenta, ela não é um instrumento, e ela nem pode ser tratada assim, como uma ferramenta, como um instrumento. Arte, para ser arte, ela só pode ser tratada como um fim, e não como o meio. Quando estamos diante de algo que é realmente belo, nós não queremos usar este belo. Nós queremos, em certa medida, ser usados por ele. Porque nós nos quedamos diante dele. Nós nos doamos a ele. Quando você vê uma pintura, por exemplo, uma pintura rica, cheia de detalhes, a vontade que você tem é de ficar minutos, horas diante daquilo, apreciando cada um daqueles detalhes, como se você quisesse mergulhar dentro daquela imagem pintada de forma tão majestosa e tão artisticamente bem feita. Então, para esse filósofo, o Roger Scruton, um filósofo conservador, essa experiência que a gente tem, por exemplo, de ouvir uma música bela e começar a chorar com aquela música, ou, por exemplo, ir a um determinado restaurante e provar uma comida delicada que tem um gosto maravilhoso. Essa experiência, que é chamada tecnicamente como experiência estética, e é uma experiência que a gente tem com a arte, não é muito diferente da experiência que nós temos na adoração, na experiência religiosa. Porque na adoração também é assim. Nós queremos nos doar para esse Deus, cheios em nossas mentes de conhecimento de quem Deus é, nós apreciamos esse maravilhoso Deus e queremos nos deter nessa apreciação, nos doando completamente para Ele. Tal como tem acontecido com as demais formas de arte, a chamada arte contemporânea, podemos afirmar que muito da adoração moderna não tem consistido em o adorador se doar para quem está sendo adorado. Está acontecendo o contrário. O adorador está querendo usar aquele que ele pretende adorar, como se Deus fosse um instrumento, um meio. Eu vou para a igreja hoje porque eu quero me sentir melhor. Eu vou para a igreja porque eu quero conseguir comprar a minha casa. Eu vou para a igreja porque eu quero resolver a minha situação familiar. Eu vou para a igreja porque eu vou encontrar lá aquela menina com quem eu quero namorar. Eu vou para a igreja porque lá o louvor é muito bom, empolgante. E hoje eu quero extravasar. E a mesma coisa tem acontecido no mundo afora. A música, por exemplo, que está por aí, não é uma música arte. É uma música para você consumir. É uma música para você se divertir. Ela cumpre ali o seu papel.
Antes a gente dizia por 2, 3 meses, agora a gente pode dizer uma semana de visualizações ali no YouTube, e depois essa música some. Por quê? Ela não tem conteúdo, ela é descartável. A pessoa não passou horas e horas e horas e horas preparando aquilo, a partir de uma técnica refinada. Ele não fez aquilo para fazer a sua obra-prima e ser reconhecido por ela. Ele fez aquilo para vender visualizações no Facebook. Foi isso. E ponto final. E essa música é interessante, tem influenciado grandemente a música que nós utilizamos na igreja. Que não é mais uma música para você pensar nas verdades do Evangelho. Que não é mais uma música para conter de forma assim, consistente, né? Conteúdo que faça com que você cresça em conhecimento da parte de Deus. Essa música também não é feita com muitos acordes, não tem letra demais, ela é bastante repetitiva. E a gente deve se perguntar, se um autor de salmos, um compositor daqueles como Davi, visse uma música dessa que a gente talvez cante no domingo à noite na igreja, será que ele ia achar que essa música está bem feita, bem escrita? É digna, por exemplo, da adoração no templo, para glorificar a Deus? Eu, irmãos, sinceramente não gosto muito de críticas dirigidas a compositor A, compositor B, grupo A, grupo B, ou até mesmo quando chego em qualquer uma das igrejas, não fico pensando, essa música está boa ou está ruim, não sei o que, eu não me importo com isso. E detesto quem fica se importando, quem fica criticando. Mas diante do conteúdo que nós temos aqui, da palavra de Deus, dos exemplos de hinos que nós temos aqui, nos 150 salmos, por exemplo, e não é somente os 150, nós temos o livro de Lamentações, que é um cântico, o Cântico dos Cânticos, que é um livro de cânticos também, todos os cânticos que são encontrados no livro de Apocalipse, os cânticos que são encontrados, vocês já prestaram atenção? Vocês já prestaram atenção no trabalho que deu para escrever aquilo ali? O livro de Lamentações, por exemplo, todo ele é um ABC, é um acróstico. Todo ele, completo. O primeiro capítulo tem 22 versículos, as 22 letras do alfabeto hebraico. O segundo capítulo tem 22. O terceiro capítulo tem 66. O quarto capítulo tem 22. E o quinto capítulo tem 22 versículos. E sabe qual é o versículo que está no meio? Aquele versículo que fala sobre as misericórdias do Senhor. E quero trazer à memória aquilo que pode me trazer esperança. E fala sobre as misericórdias do Senhor, que são infinitas e que se renovam dia após dia. Então, o escritor fez assim. Daqui para cá, desgraça, lamento, choro. Daqui para cá, desgraça, lamento, choro. E no meio o que eu vou colocar? Vou colocar a esperança. Será que deu trabalho para escrever? E será que nós estamos dispostos, né? E eu estou falando isso para a gente pensar mesmo, para a gente se avaliar. Será que estamos dispostos a oferecer a Deus aquilo que há de melhor em nós, que é a nossa arte, que é a nossa música, a música brasileira tão afamada aí no mundo, dizendo-se uma música de grande qualidade? Só os brasileiros que não valorizam, mas o resto do mundo valoriza, e muito. E será que nós brasileiros evangélicos não podemos oferecer a Deus algo que tenha mais conteúdo, algo que tenha mais qualidade? Porque adorar é isso, é olhar para a beleza de Deus, ficar pasmo diante dessa beleza
e expressar essa beleza também de forma bela. Diante desses conceitos de adoração, devemos refletir. Será que nós estamos realmente reconhecendo a superioridade de Deus em nossas vidas? Será que nós estamos dispostos a servir a Deus? Será que a nossa adoração é realmente resultado daquilo que Deus nos revela a respeito dele? E como é que vai a nossa capacidade de apreciar a beleza de Deus e também de expressar essa beleza em adoração bela? Que Deus nos abençoe. Nós vamos agora para o intervalo, mas antes disso, vamos ficar em pé e fazer uma oração. Oremos. Querido Deus Pai Celeste, muito obrigado por Tua palavra. Um assunto muito polêmico e difícil até de tratar. Mas ajuda-nos, Senhor, para que todos nós possamos ter uma compreensão maior do que é adoração e também que nós possamos ser melhores adoradores do Teu nome. Pedimos estas coisas agradecidos em nome de Jesus.